Boa noite, Luiz. Bem-vindo, querido. Oi, gente, boa noite. Deixa eu endireitar isso aqui direitinho. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Jean. Boa noite, querido. Oi, gente. Ótima noite para vocês. Aqui em Friburgo tá um frio. Agora o inverno veio com vontade. E aí, Camila? Bem-vinda, Gisele. Bem-vinda, Dani. Érica, querida. Bem-vindos. Tão bom ver gente querida e conhecida, fisioterapeutas aí fantásticas, amigas. Tô esperando um pouquinho. Vamos divulgar essa live, porque hoje nós vamos ter como convidada. Tô fazendo de tudo para trazer só gente de peso. Vocês estão vendo a Glaia. Boa noite. E a Valesca, doutora Valesca Buarque. Vou já chamar a Valesca e eu vou pedir para vocês divulgarem essa live. A Valesca sabe tudo de uroginecologia e obstetrícia. Valesca, eu tô tentando te convidar aqui. Ô, doutor Maurélio! Maiana, fantástica, também sabe tudo de escoliose. Sabe tudo de muita coisa essa Maiana. A gente tem que fazer uma live, hein, Maiana? Hoje eu tava pensando nisso. Valesca, como é que eu te chamo, mulher? Me chama aqui, Valesca. Valesca já chegou. Vou pedir para vocês esse aviãozinho que tem aqui embaixo, olha. Divulgarem para os amigos, para os fisioterapeutas, para os profissionais do movimento. Vou te chamar a doutora Valesca. Doutora Valesca é porreta. Tô te aguardando, Valesca. Ela tem um sotaque lindo, gente. Vocês precisam ver. Ali ela. Coisa boa! Boa Como é que você tá, noite, meu amor? gente. Olha esse Tô sotaque, bem, e gente. Não dá pra você? trazer, não dá de trazer pra casa esse sotaque. É lindo. Não posso andar com Boa você, não, que daqui a pouco noite. é lindo. Eu não tenho personalidade, gente. Eu pego o jeito. Valesca, é um prazer ter você aqui. Poxa, custamos, mas conseguimos, né? É verdade. Isso com certeza. Valesca também é super disputada. Gente, vamos divulgar essa live. Tá um monte de gente aqui chegando, um monte de gente da região do estado do Rio. Valesca, quero que você se apresente. Fala um pouquinho de você, da sua especialidade. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Meu nome é, como a Lina falou, é Valesca Buarque. Sou daqui de Maceió, Alagoas. Sou nordestina, né? E sou formada há 15 anos em fisioterapia pela Estadual daqui, que a gente chama de UNCISAL, né? Ciências da Saúde, de Alagoas. E logo antes de eu me formar, eu já entrei numa pós-graduação em traumato, então foi onde inicialmente eu fui. Fiz a minha formação em Pilates, fiz outras formações em Dry Needling, em ventosa, massagem ayurvédica, entre outros cursos. E há mais ou menos 3 anos eu fiz uma formação em uroginecologia, né? Para somar ao que eu tinha, e principalmente meus atendimentos no Pilates com a mulherada lá, daqui de Maceió. E simplesmente eu me encantei, me apaixonei e mergulhei, ou seja, mudei completamente de área. Ou seja, o que eu atendia 12 anos da minha vida de profissão, eu mudei completamente. E há 3 anos, praticamente, eu estou atuando na saúde da mulher. E mergulhei de cabeça mesmo nela. Posso dizer que eu estou mais apaixonada ainda pela fisioterapia. Aí eu tenho aqui em Maceió uma clínica com mais duas amigas, né? A Andresa e a Renata, e temos uma clínica que já tem 7 anos aqui em Maceió.
E estamos tocando aí, trabalhando muito e vamos ver aqui no que dá. Tanto que a live foi essa hora, porque eu cheguei em casa 8h30 da noite. Eu consegui, gente. O que restava da Vá hoje. Falei, vamos trazer para gente essas novidades. E agora você tem 1 hora para contar tudo pra gente, Val. A gente vai falar Ai, de um Jesus. assunto que eu amo, que é a avaliação, né? Eu e a Gabi Zaparoli, nós já fizemos 3 lives só sobre avaliação. E eu acho muito bacana a gente ter uma avaliação, saber com um especialista, né? Mais especificadamente sobre aquele assunto. Olha a Manu também, que é outra fera com Power Femme, fantástica também, outra trabalha muito bem com essa parte de ginecologia. Mas eu quero perguntar o seguinte, tô com uma rinite, não é Covid não, gente, graças a Deus. Mas aqui tá um frio danado. Então eu quero saber por que fazer algumas perguntas, né? Algumas perguntas bem específicas. Por exemplo, ciclo menstrual. Porque quando a gente vai avaliar uma mulher, né? Por que é importante, Val, tão de forma específica a gente fazer essas perguntas? Por exemplo, ciclo menstrual. Como é o seu ciclo menstrual? Me fala. Bom, uma das coisas que eu pergunto às minhas pacientes com relação à parte do ciclo menstrual é que dentro do ciclo, e hoje em dia as evidências já mostram, né, que ele vai influenciar da forma em que eu vou solicitar o exercício à minha paciente. Hoje em dia já está sendo muito observado em atletas. Às vezes já tem fisioterapeuta dentro do time feminino, porque ela vai, e o educador e o profissional de educação física também, porque dependendo do estágio do ciclo que ela esteja, vão ser modificadas os exercícios. Por exemplo, quando eu estou naquela fase da cólica, onde eu menstruei, dentro do Pilates, por exemplo, eu não vou botar nenhum exercício mais pesado ou que puxe por ela, tá? Eu vou botar exercícios que tentem visar a diminuição dessa dor. Aí eu já vou para a parte mais respiratória, dentro do método, ou a mobilidade de pelve, ou a mobilidade de coluna, isso dependendo da avaliação, porque uma mulher não é igual a outra, né? Ou um ciclo também não é igual ao outro. Quando eu tô já naquela fase mais, onde a progesterona tá, aquela pai que começa lá, a TPM também, aí já modifica. Aí quando tá naquela fase legal, que já passou mais aquele processo de ovulação, aí eu já posso colocar exercícios mais pesados para ela, porque ela vai tender a render, né? Então, por isso que é bom fazer essa pergunta, para ver também se o ciclo menstrual... Mesmo hormonal, né? Isso, questão hormonal, para ver se é tudo certinho, se ela é regular, ou se atrasa, ou se não atrasa, porque aí a gente já começa a olhar com relação se incomoda muito quando ela menstrua, porque a gente já vai começar a pensar em endometriose, aí já ver se mioma, que isso vai alterar, e principalmente na cavidade abdominal, principalmente com relação à pressão intraabdominal. Então, por isso que a gente começa a ter essas perguntas para as mulheres, né? E é bem legal. Elas gostam de responder, né? Elas sentem que a gente está interessado em saber mais sobre ela. Mais vão seguro, né? Mais seguro, isso. E você mesmo passa o exercício com mais segurança, né? Sabendo o limite dela, tudo isso. Então, uma das perguntas de forma mais específica, né? Porque às vezes você quer que a pessoa renda no momento, né? Que ela não vai render, que ela não vai render. E não adianta cobrar, né? E a gente sabe que hoje em dia tem que estar... Causando não é a gente frustração. Isso, e não é a gente que manda. Ela tem que estar em conjunto com a gente, né? Senão, não vai andar. O mesmo que o objetivo que você queira seja o melhor, ela não vai render para você. Então, a forma de você conhecer também o ciclo, estudar sobre o ciclo também eu acho bem legal. Quem puder ler, estudar tudo direitinho. É muito legal. Tem artigos falando sobre isso também, sobre ciclo menstrual e exercício. Você encontra no PubMed. É bem legal. Então, é um dos pontos que elas, quando eu pergunto, elas ficam meio assim, querendo entender, aí depois eu vou explicar o porquê, né? Dentro do meu objetivo. Deu para Até entender, mesmo gente? quando pergunta, por exemplo, quantas vezes a pessoa vai no banheiro. É engraçado quando se pergunta nisso, né? Isso. E até
quando fala da questão de, se você costuma, quantas vezes você faz cocô por semana, se você tá enfesada, a Isso, pessoa fica muito chateada, às vezes, e bolada, né? isso. Explica aí por que é Hoje eu importante. fiz mesmo uma avaliação e as perguntas, ela ficou olhando meio assim para mim. Eu disse: olha, as perguntas que eu vou fazer, você vai me respondendo se você se sentir à vontade. E no final eu vou lhe explicar tudo porque eu estou perguntando. Então, eu perguntei sobre isso mesmo. Então, eu até pergunto o seguinte, até da vida sexual também, eu pergunto, né? Começa pelo xixi, ou pelo Vamos cocô. Essas começar. palavras o Vamos pessoal lá, leva meio. xixi e cocô. Então, pois é, aí eu pergunto, olha, como é que é? Vai muitas vezes ao banheiro? Quantas vezes vai? Aí umas podem dizer, eu vou muito à noite no banheiro. Eu não vou tanto no banheiro. Aí, ou senão vai assim, eu vou mais de dia à noite não. E assim, então você vai olhando como é o ritmo dessa pessoa, né? Eu pergunto se usa absorvente. Usa absorvente? Ou só usa absorvente quando tá menstruada? O que é que você usa quando você tá menstruada? Não, eu uso absorvente. Aí você já fica com a orelha em pé. Opa, pode ter algum Porque tá tendo indício. fuga, né? Porque se ela Pode tá estar tendo tendo algum fuga, indício, mal. isso, de incontinência urinária. E daí elas vão soltando. Então, aí, como é? O cocô, tudo certinho? Faz direito, todo dia? Todo dia. Ou senão, não faço. Raramente eu faço. Faço uma vez por semana, né? Tem Ou prisão de senão, ventre. prisão de ventre, ou eu tenho que tomar medicação para poder, ou eu tenho que fazer muita força para poder evacuar, né? Então, isso tudo é bom a gente saber, porque vai alterar e muito dentro de qualquer prescrição de exercício que nós formos fazer para a paciente. Um exemplo, se a paciente ela usa absorvente, por exemplo, um exemplo que eu vou dar agora, você já começa a raciocinar que ela pode ter um quadro de incontinência urinária, que a gente sabe que é perda, que é escape urinário, independente do volume que seja. Pode ser de gotas a um rio, por exemplo. Eu encharco o meu absorvente. Então você já começa a olhar. Você pode olhar, é um assoalho que não está funcional. Né? Até ontem, no grupo do Telegram, a gente fez uma discussão com incontinência urinária e pilates, e até a Maiana falou, eu sempre tento tratar dentro como se imaginasse um assoalho tenso, para não cobrar o comando de prender o xixi, porque eu não sei se ela sabe nem contrair, muito menos relaxar. Então, daí você vai começando a pegar. Aí, outro exemplo do cocô. Se ela não faz cocô, então você começa a raciocinar. Peraí, a pressão pode estar alterada nessa região, porque a gente sabe que pressão é força sobre área. Então, se a área vai lá e está sendo alterada, a força nessa região pode aumentar. E dentro do meu assoalho pélvico vai ser empurrado. Então, eu já Uhum. vai ter uma diferença nesse olhar nosso, né? Aí, será que se tiver, por exemplo, uma paciente que é constipada, que fica uma semana sem ir ao banheiro, ela vem para mim fazer o Pilates, eu vou fazer uma teaser com ela? Mas por que eu vou fazer uma teaser se eu posso fazer algum Constipação outro pode ser exercício? problema. Constipação pode ser até problemas endócrinos, né? Hipotiroidismo. Eu já vi pessoas que têm, que tratam, têm Então, hemorroida, têm problemas sérios e a pessoa tem hipotiroidismo e não sabia. em algumas medicações, se a paciente for diabética, hipertensa, tem algumas medicações também, se ela tiver dor crônica, por exemplo, tem remédios para dor crônica que podem levar à constipação. Então, também é importante saber a vida dessa mulher como um todo, desde o nascimento até onde ela chegou para você, né? Se ela tem, imagine se ela tem fibromialgia. Vamos dizer que ela chega com fibromialgia para você. Eu tenho um paciente que tem fibromialgia, eu tenho um paciente que tem dificuldade, que tem fibromialgia e tem dificuldade de evacuar. Eu tenho um paciente com fibromialgia que tem dor na relação sexual. Então, isso dentro do meu raciocínio clínico, eu vou ter que fazer exercício que eu consiga trabalhar com ela de uma forma global, mas que leve a qualidade de vida. E não piore ainda mais um quadro que vai tendenciar a isso, né? De vaginismo. A gente sabe que vaginismo é não tem a penetração, sendo do grau 1 até o grau 5, onde não consegue ter a penetração e simplesmente o assoalho está muito tensionado.
Aí vamos dizer que você está conversando e você pergunta, como é a sua atividade sexual? Tem dor quando tem a penetração? Hoje mesmo eu fiz uma avaliação e a paciente disse que tinha dor. Então, aí eu disse, tem dor, muita, pouca, como é? Mas você consegue ir até o final? Não, eu consigo, mas incomoda. Mas eu consigo chegar até o final. Aí você começa a raciocinar. Dentro desse assoalho, que está provavelmente tensionado, né? Que eu avaliei, realmente estava tensionado. Eu vou colocar exercícios que piorem mais ainda essa tensão, que podem levar a uma pressão maior no meu assoalho. Será que é melhor não fazer outro tipo de exercício que eu consiga trabalhar com a respiração junto com o movimento, para ela começar a se conhecer melhor, ter uma conscientização melhor do corpo dela? Então, é por isso que é importante fazer essas perguntas, para a gente saber, não é por curiosidade, né? Não é porque quer ser fofoqueira ou alguma coisa, mas para mostrar a ela que isso vai modificar o nosso raciocínio clínico em frente a ela, né? O que é interessante dentro do que você fala, Val, é o seguinte: muitas vezes a gente não vai ter a solução, né? Por exemplo, uma incontinência urinária. Muitas vezes a pessoa não é especialista num método abdominal hipopressivo, ou numa urologia, ou numa obstetrícia, mas nós profissionais de saúde, a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, né? Então, numa avaliação, eu acho bem interessante que a partir do momento que a gente nota isso tudo, né, que você está falando, e se você não souber fazer um teste de assoalho pélvico, um teste de diástase, enviar para um especialista, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ter os meus amigos que são especialistas. Você, sempre que eu tenho dúvida, recorra a você, você a mim. A gente, né, Val? Nós somos um Isso. grupo que a gente sempre um recorrendo ao outro, porque a gente não tem obrigação de saber tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, né? E que Isso. bom que hoje em dia tem aqui lives e tem recursos para a gente entrar e filmar, mostrar como que é esse teste, como é que é isso, como é que é aquilo, e a gente poder trocar. Então, a gente precisa estar bem ciente, e é claro que numa live, né, não vai dar para dar um curso, né? Você tem aí 15 anos de experiência, mas para a gente procurar o outro e trocar a experiência. Isso, Né? é isso mesmo. Mas com certeza. É assim, e a gente sabe que nas formações do método ninguém vê avaliação, né? Assim, da avaliação que eu falo específica da pélvica, tá? E a gente, Uhum. e a gente tem que ver que realmente, quando a gente começar a notar que a nossa paciente, ela fala, eu tenho escape de urina, eu tenho dor na relação sexual, eu sou constipada. Quando você olha, você diz, peraí, dentro daquilo que eu posso fazer, que é o movimento, eu faço. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu lhe encaminho para uma colega, porque vai ajustar melhor a forma do comando que eu vou dar para você. E se caso tiver que fazer tratamento, a gente faz junto. Até porque a gente sabe que, por exemplo, na incontinência urinária, o padrão ouro de tratamento é a fisioterapia pélvica. Então, não é outro tipo de tratamento. Então, o Pilates viria para essa paciente de incontinência urinária para auxiliar em mobilidade de pelve, na parte de conscientização corporal, na parte respiratória. Então, isso a gente pode dizer que o Pilates pode auxiliar. Agora, chegar e dizer que a gente vai trabalhar assoalho pélvico de uma paciente incontinente, não. A gente não vai fazer isso. E a Val que está dizendo, não. São evidências científicas que, se você olhar Pilates, incontinência urinária ou procurar Pilates nos principais centros de pesquisa, né? PubMed, Cochrane, Pedro, você vai ver que você vai encontrar evidências que mostraram que o Pilates realmente, com relação ao assoalho pélvico, a gente não vê resposta, né? A gente vê melhora de dor, de mobilidade, né? E que alguns estudos até dizem que quando há Pilates, por exemplo, Pilates para esclerose múltipla, Pilates para fibromialgia, Pilates para incontinência urinária, necessita de mais estudos ainda para quando se diz que o Pilates é específico para alguma coisa. Mas que a gente sabe que o Pilates é mundialmente conhecido, para dor é uma escolha muito boa, né? Para trabalhar a mobilidade, respiração, conscientização, também é uma ferramenta maravilhosa. Então, vamos usar a ferramenta em nosso favor, que é o movimento. Sim. Né?
É, tem, Então, assim, essa junção do Pilates com a fisiopélvica é maravilhosa, né? Maravilhoso de verdade porque o mesmo. que a gente já fez muito já foi contestado, né? Hoje em dia fala-se muito do powerhouse. Isso, Existe muito essa discussão de levar um umbigo nas costas, o Pilates clássico, o Pilates moderno, e de jeito nenhum eu quero contestar quem sou eu, né? uhum, Só que o que, que eu acho interessante? Antigamente, até 2014, 2015, eu lembro, Paulo, que em 2015 houve um Pilates Leader Program em São Paulo, e reuniram-se grandes nomes do Pilates mundial e eles chegaram à conclusão, eu lembro que foi o maior burburinho, né, nos corredores, os alunos falando, que eles falaram em alto e bom tom que essa de levar o umbigo nas costas já estava se vendo com o advento da bioengenharia, né, com as evoluções, que isso não dá certo, que isso em médio prazo vai causando justamente esse tensionamento do assoalho pélvico, aumentando a pressão intraabdominal, não é isso? E isso. causando incontinência urinária. Então, eu, por exemplo, eu já tive situações de infecções urinárias, eu passei por isso há uns 7 anos atrás, porque eu já sou pilateira há 20 anos, e eu tinha muita infecção urinária e os médicos falavam, você não está fazendo nada de errado, olhando para minha cara como se eu estivesse fazendo. Você, o que que você está fazendo que você está tendo 5, 6 infecções urinárias? Eu falei, gente, mas eu não estou fazendo nada, eu arrumo tudo direitinho. E, na verdade, era de tanto prender o xixi. Eu ficava comprimindo, comprimindo, tensionando, tensionando. Eu ia no banheiro, Val, fazia pouquinho xixi, eu tinha retenção urinária. E aí Caramba. eu tinha várias, várias infecções, né? Porque a gente sabe que quando a gente prende o xixi, não é isso. A Isso, membrana, isso. explica isso pra O que é gente. que acontece? Quando a gente vai fazer a função vesical, né? Então, quando a urina está sendo armazenada, a gente falou sobre isso ontem, né? Quem estava aí, Érica e A gente tal, né? faz muito isso, inclusive de não levantar para ir no banheiro, ficar horas e horas trabalhando sem Isso. fazer Então, xixi, o né? que é que acontece? Então, o músculo detrusor, ele vai estar lá para receber essa urina para armazenar. Já a uretra e o assoalho pélvico, eles estão tensionados, que é para manter lá a contenção. Porque senão, você imagina se o detrusor, por exemplo, ele fosse tivesse a trabalhasse com qualquer pressão, entrasse qualquer Uhum. urina, já escapava, né? Então, nosso corpo é inteligente para isso. Tem a fase lá da primeira sensação, que é aquela sensação que a gente diz: opa, peraí, eu tô querendo fazer xixi, mas dá para segurar mais um pouquinho. É aquela primeira sensação. Que aí a gente tem o comando próprio, né? De dizer, não, eu vou segurar um pouquinho. Chega a fase realmente de enchimento total dessa bexiga, aí é que o corpo vai dizer, opa, peraí, você agora vai ter que sentar em algum lugar e fazer, porque eu não aguento mais, porque senão a gente vai ter escape urinário. Então, o que é que tem que acontecer? O músculo detrusor, ele contrai, e o assoalho pélvico, ele vai ter que relaxar para conseguir Trigo na sair a bexiga. urina. Então, por exemplo, se eu peço, se dentro do Pilates, eu sei que eu dou aquele comando de prende o xixi, aí eu disse, leva o umbigo nas costas e prende o xixi. Aí você não imagina que essa paciente tem, por exemplo, uma hipertonia de assoalho pélvico, você está piorando ainda mais. Então, ela pode ter um quadro de recorrência maior de infecção. Então, você já começa a pensar, eu tenho infecção urinária, eu tenho muita infecção urinária. Poxa, peraí, alguma coisa tem. Né? Alguma coisa tem aí nesse assoalho que tem que ser avaliado. Então, são essas perguntas que a gente pode até pensar, pô, por que eu fazer essa pergunta? Ou quem está recebendo, né, essa pergunta para responder também pode achar estranho. Mas quando você Sim, joga, né? Mas quando você joga todo o alinhamento daquilo que você encontrou, você diz, espera aí, alguma coisa tem e eu tenho que olhar que exercício eu tenho que fazer, que senão eu posso piorar. Então, eu acho que isso é questão de raciocínio clínico. O que eu acho é o seguinte, é que muita gente acha que o Pilates é só assim, você chega, passa exercício, tchau e bênção. Lindo, maravilhoso, perfeito. o Não, mais necessário tá? é a avaliação. Então, eu acho o O seguinte, mais eu vou importante. avaliar só você movimentando. Tá, vem cá. E por que eu tô avaliando você só movimentando e antes de saber alguma história sua? Então, eu tenho que lhe consultar, eu tenho que entender o seu corpo, eu tenho que conhecer você,
para saber que tipo de exercício, naquele momento, o seu corpo vai ser solicitado. Para que Né? sistema vai ser necessário, Isso, né? então, assim, eu tenho que conhecer. Então, assim, e a gente tem que mostrar que o Pilates, ele tem que ter raciocínio clínico, sim. Porque cada corpo é um corpo, cada corpo Muito. é único. E nem todos os exercícios são para todas as pessoas. Então, acho que a gente tem que também deixar um pouquinho de lado de pensar que o Pilates é só exercício, tchau e bênção. Não, não é. É você raciocinar em cima daquele corpo e saber que tipo de exercício ele vai ter que ser feito naquele momento. Depois que ele tiver reavaliado, ver que foi, que recebeu, que melhorou, aí eu vou e aí eu coloco um desafio para aquele corpo, né? Para que objetivos vão ser necessários, né? Isso, isso. A outra coisa que eu avalio em toda paciente que chega minha, independente se quiser vir tratar ou não, é a diástase. Tem gente que não sabe nem que tem diástase, né? Mas que chega até a mim, mas eu avalio. E eu digo por que eu avalio. Né? Eu disse, ó, vou avaliar aqui seu abdômen, porque eu quero ver a competência do seu abdômen. Eu quero ver se Então tem uma fala aí pra diástase. gente, para quem não sabe, o que é diástase e Vou falar. qual é o problema da diástase? Além da estética, que as mulheres procuram muita gente por causa da estética, Da estética. né? Então, vamos lá. Mas o Então, que pode diástase, né? causar? A palavra diástase já em si, ela já vai se referir à separação de algo que deveria estar unido, tá? Então, qualquer parte do corpo que deveria estar unido, quando se separa, a gente chama de diástase. Com relação à diástase abdominal, seria a separação dos retos do abdômen devido a uma instabilidade da linha alba, que é responsável pela conexão, tanto de músculo quanto fáscia. Então, quando eu tenho uma instabilidade nessa região, ocorre a separação. Por isso que muita gente diz, quando eu falo uma frase, quem olhar o meu Instagram e ver a bio, vai dizer, eu criei essa frase dizendo diástase é um olhar além da estética, tá? Então não é só uniborda. Quando a gente pensa em diástase, a gente tem que pensar em abdômen. Abdômen, ele faz parte muito do nosso sistema de contenção visceral. Então ele vai conter. Nosso abdômen, ele participa da expiração. O abdômen, ele está conectado, né, acima com o diafragma respiratório. Ele também é conectado ao diafragma pélvico. Se eu tenho uma disfuncionalidade no meu diafragma, alguma coisa pode ocorrer. Aí vamos imaginar que nós somos uma casa. Abdômen são as paredes, a musculatura dorsal é a parede posterior, o assoalho é o piso e o diafragma respiratório é o telhado. Se alguma dessas partes não tiver boa, a casa, uma hora ou outra, vai ter problema. E pode ir para qualquer lado. Se a pressão. Aí a gente fala de levar um umbigo nas costas. Por que eu não devo levar um umbigo nas costas? Porque eu não devo manter uma contração do abdômen, né? Com a diástase, por exemplo. Porque eu vou alterar a pressão intraabdominal. Porque o meu abdômen ele precisa estar em relaxamento para que o meu sistema gastrointestinal ele funcione de forma harmônica. Porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa dessas diferenças de pressões para poder me permitir, por exemplo, de eu estar aqui explicando a vocês isso. Tá? Então, eu preciso dessas diferenças de pressões para eu conseguir me manter em postura. Então, se eu Todo tenho uma mundo diástase... acha, Val. As pessoas acham que a gente fica de pé simplesmente por causa da coluna e dos músculos, né? E eu costumo brincar que nós somos igual o bonecão do posto. Nós somos, Verdade. dentro da gente, a gente tem pressão abdominal, torácica e craniana. E essas Isso. pressões, a gente está interligado, e são essas pressões ativadas Oi, que Lori. fazem com que a gente fique, né, em postura ereta. Isso. Né? Então, se a gente for raciocinar, então, paciente de diástase não é só para reabilitar o abdômen, é muito mais que isso. A gente vai trabalhar de forma global. Então, você pode pegar a nível facial para trabalhar
essa paciente, você vai ter que trabalhar padrão respiratório com essa Você paciente, vai ter que você vai fazer ter que tudo. avaliar um assoalho para ver se ele está sobrecarregado ou não, e assim E vai, olha só, e a entendeu? pessoa que tem diástase e o abdômen não funciona para respirar, o que que você acha? Já vi Olha, pessoas que têm diástase e você coloca a fita métrica, ela fica 98, inspira 98, inspira 98. Quer dizer, o abdômen, você olha, ela só respira com o ombro. isso. A gente sabe E a pessoa também, quer ter um abdômen bom, isso, e a gente sabe né? também que a respiração, claro, não existe respiração perfeita, existe respiração funcional que é bom para o seu corpo, tá? Então não tem Uhum. aquela respiração. Agora, claro, uma respiração apical demais ou abdominal demais, a gente também já vai ter que organizar isso também, porque o diafragma ele precisa de um bom funcionamento para ter a excursão dele. E a gente sabe que, um exemplo, se eu vou inspirar, o meu diafragma ele desce e o pélvico também ele desce. Meu assoalho vai descer. Se eu expiro, o meu diafragma sobe e meu assoalho também. Se eu tenho uma diástase e ali dentro da cavidade abdominal eu tenho uma diferença de pressão, a pressão intraabdominal, se estiver alterada, ela pode ir lá para baixo, para o assoalho, ela pode interferir na minha respiração, ela pode ir para frente do meu abdômen, levando a hérnias umbilicais, hérnias abdominais, hérnias inguinais. Se ela for para a parte posterior, eu posso ter dor lombar, eu posso Hernia ter de uma disco. hérnia de disco. Então, assim, não é besteira, né? Aí você olha assim, pô, é só unir borda? Não. A mesma coisa é fazer o pedido de respiração para uma paciente que tem diástase, por exemplo. Assim como uma paciente que tem incontinência urinária, por exemplo. Então, quando a gente quer, a gente fala muito em ativar transverso. Só quando a gente fala ativar transverso, será que realmente a gente está ativando o transverso como poderia ativar? Se o transverso é um músculo estabilizador, geralmente ele faz, você começa a sentir uma contração dele, não precisa tanto esforço, não precisa tanta força. Mais ou menos 30, 40% mais ou menos. Aí a gente pede para levar o umbigo nas costas. O umbigo nas costas vai tudo junto. E o transverso, antes dele, tem o oblíquo externo, o oblíquo interno, tem o reto. E quando eu puxo tudo, será que realmente eu vou permitir que o meu transverso ele trabalhe como deveria trabalhar? Ou se com a minha Transverso é um respiração, fibra de, ele é fibra de contração lenta, né? entendeu? Ele não tem nem Ele como vai se manter. contrair Então, sozinho. então isso. Então, por Ele é exemplo, até estabilizador. o comando de respiração, lembro, Mai, lembro sim, claro. Eu tô terminando de ler. Eu quero. Maiana é Eu não sei o que é maravilhosa. não, mas eu quero. Maiana é maravilhosa. Então, Vindo da Bahia, eu quero. não, o que vem de Maiana, minha gente, segue essa menina. O que vem de Maiana, minha filha, não tem. É show de bola. Manda pra mim. Ai, vamos trocar. Então, assim, então a gente tem que tentar entender o comando. Então, é por isso que eu digo, tem que avaliar, né? Tem que saber se realmente aquele corpo está apto para aquele comando X ou Y ou Z. Senão eu posso Agora estar vamos lá, deixa prejudicando. eu parar, Gente, eu parar falo ela, senão ela demais. vai dormir Vocês dessa notaram mulher que eu é um falo muito, gênio. né? Vocês notaram que eu falo muito. Pera, garota, fala. Eu vou perguntar o que estão me perguntando, tá? Vá, A gente fala. conversa, a gente Vou até me conversa. Vou benzer começar. para ver se tá tudo certinho. Abdominal na diástase. Querem saber o quê? Se trabalha ou não? Claro que trabalha, como não? Agora, desse jeito, não. Desse jeito, não. Olha bem, quando a gente fala em diástase, tudo que a gente fala depende, tá? Então, eu não chego e digo nunca, não. Eu acho que vai depender. Vai depender do que você encontra naquele corpo, aí você vai ter que realmente raciocinar em cima daquele corpo e saber que tipo de exercício eu posso recrutar aquele abdômen, que tem que ser recrutado, porque eu estou querendo levar a competência dele. Quer dizer que eu vou deixar ele de lado porque eu não posso fazer uma flexão? E, gente, se a gente raciocinar, tem N formas de a gente ativar um abdômen. Se você trabalhar membro superior e trabalhar a parte postural, solicitando, afasta ombros de pelve. Quando você fala Bernadette Gasquet,
fala separa, você já sente que ativa o abdômen só em você se posicionar. Então, será que eu trabalhando a parte respiratória junto com um movimento que não leve ao aumento de pressão intraabdominal cronicamente, eu não vou auxiliar? Vou. Aí eu tenho que reavaliar. Minha paciente melhorou? Melhorou. Aí eu já posso evoluir mais. Então, não tem essa coisa de nunca. Mas também não pode. Acho que tudo é questão de bom senso, tá? E deve trabalhar abdominal. Agora vamos botar a cachola para pensar. Raciocínio clínico em cima daquele corpo, tá? Então, eu acho que a gente não pode chegar e se limitar. Nossa! Joana tá aqui. Gente, essa mulher é poderosa. Ela é maravilhosa. Joana, muito obrigada. Você batendo palmas, estou muito feliz. Bem-vinda, Joana. Quero conhecê-la. É uma das minhas inspirações. Fala muito bem de diástase, uma super profissional. Tá? Foi depois do curso dela que eu digo, tomei coragem, digo, vou agora me botar a cara no mundo. Isso aí. Então, é isso que a gente tem que fazer. Uma coisa muito que eu gosto de fazer, que eu acho, é a gente trabalhar em cima da classificação internacional de funcionalidade, tá? Eu trabalho muito com relação a isso. Porque a gente sabe que mesmo se a gente quiser levar um movimento para aquela pessoa, a gente vai ter que conhecer o estado completo dela, do biopsicossocial, que a CIF nos traz isso. Aí, se quiser, depois eu mando para quem quiser uma figura da CIF. E a classificação internacional de funcionalidade é para qualquer tipo de profissional. Ele não é para fisioterapeuta, ele é para qualquer profissional da área de saúde que queira trabalhar em cima da CIF. Eu tenho simplesmente um estado, uma condição de saúde que vai levar a um nível estrutural daquele corpo que está afetado, que vai levar a um nível de atividade que pode alterar uma forma de trabalhar da minha paciente, pode alterar uma forma dela caminhar, alguma coisa assim. Aí eu vou para a parte a nível de participação. Eu tenho uma paciente com diástase, eu tenho uma paciente com incontinência urinária, eu tenho uma paciente constipada, eu tenho uma paciente com dor, que se limita a sair com as amigas, que não consegue namorar com o marido, que não tem paciência, a família não ajuda. Então, isso é nível de participação, ela se priva isso. Aí eu já vou olhar em seguida os fatores ambientais, os fatores pessoais, que podem facilitar ou dificultar. Então, quando a gente começa a raciocinar, por isso que eu digo a vocês, por isso que eu faço todas essas perguntas às minhas pacientes, porque daí eu jogo para a CIF e vejo o que é que pode estar alterando, o que pode me dificultar, ou aquilo que eu posso auxiliar no tratamento dela. Até porque todas as minhas pacientes têm tarefa de casa. Então, por isso que eu tenho que tentar entender o mundo dela, para eu saber que tipo de tarefa, se eu passar, eu sei que ela vai fazer. E vai fazer com prazer. Né? Porque você passar e ser chato, ela não vai fazer. Então, entender por que ela está fazendo aquilo, né, Val? Isso, com certeza. Então, assim, entender e ela vê o resultado. Ela tem que saber o que ela vai ganhar com aquilo. Ó, você vai fazer isso, que a partir do momento que você vai melhorar nisso, 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 aí ela já vai te falar, poxa, olha só, tô conseguindo fazer a respiração que você me passou, tô conseguindo fazer o exercício, tô me sentindo melhor, né? O meu abdômen tá se sentindo melhor, minha saúde tá melhor, minha postura, ou tô fazendo menos. Antes eu usava 8 mods, agora eu tô usando 2. Entendeu? Né? Então, assim, a gente tem que fazer com que o paciente participe. Quando a gente fala em prática baseada em evidência, então a gente sabe que não é antigamente que a gente manda e ele tem que fazer. A gente tem que explicar, dizer o porquê a gente está querendo aquilo para ele, e ele vai junto conosco dizer se quer ou não fazer aquilo para o bem dele. Isso é muito importante, Val. Então, isso é muito importante. A pessoa tem que ter responsabilidade. Tem que ter um nível de participação. Ela procura a gente muito responsabilizando a gente. Isso, ela tem que ter um nível de participação dentro do tratamento dela. E se você conversar e saber explicar sem querer impor, mas explicando realmente a necessidade, você consegue. Você consegue fazer com que ele participe, né? Outra coisa importante, chega um paciente para você, ou uma paciente, abordagem positiva. Vamos chegar
e mostrar para a paciente que ela tem partes que podem nos ajudar a tratar aquilo que está incomodando a ela. Porque, assim, dentro da faculdade, o que, é que a gente vê? Esse raio-x, a senhora tem tanta coisa aqui, ó, X, Y, Z, PPP, a pessoa sai pior do que entra, né? Então, assim, isso é formação acadêmica, tá? Então, quando você olha, elas até comigo, elas ficam meio assim, acho que essa daí é louca. Quando elas chegam até a mim ou traz exame, aí faz, eu tenho uma dor na lombar. Não tem problema nenhum, pra mim tá ótimo. Eu tenho algumas partes suas aí que você consegue fazer, que você viu que você consegue fazer. Ela disse, consigo. Eu disse, pronto, isso daí vai me auxiliar a lhe tratar. Pode ter certeza. E eu vou lhe mostrar que eu vou conseguir lhe tratar com essa parte forte. E você não vai mexer essa parte que você tá com dor, por exemplo. Quando eu faço, né? Que algumas ficam meio assim, eita, pega. Aí eu digo, pois é. Então, Adoro esse sotaque, gente. Então eu consigo. Eu vou lhe mostrar. Então vamos lá. Olha aí, tá vendo? Não é mesmo? Eu digo, pois é. A gente consegue com outras partes, eu consigo irradiar para onde eu quero. Então aí daí eu começo. Vou começando Ter e vou assertividade e ir mostrando. Isso, então é assim que vai mostrando, né? Então, assim, outra coisa, eu não trabalho com repetição. Então, tipo assim, 3 de 10, não trabalho. Não trabalho, porque, assim, eu trabalho em cima de aprendizagem motora e controle motor. Se eu vou em cima de aprendizagem motora e controle motor, então a gente sabe que para o controle motor, a gente conseguir levar a nível cortical, dizer, córtex, é como meu mestre Vicente fala. Córtex, olha, o movimento que eu quero é esse, tá bom? Então a gente vai fazer tudo certinho, bonitinho agora, tá bom? Mas eu não vou lhe cansar. Então, tem gente que chega e faz, só 5 repetições? Não, o seu corpo só precisa de 5. Tem que fazer com a perfeição, tem só que, né? 5. Buscar. Então não tem aquela tríade maldita que todo mundo aprende que é 3 de 10. Não tem 3 de 10, nem 2 de 10, nem 1, não tem. Maldita. Então, assim, a gente tem que chegar e ver que o controle motor, ele não gosta de dor, porque a dor vai fazer com que o seu corpo não responda como deveria, né? Então, a nível cortical não vai ter a memória daquele movimento correto. Assim como também a fadiga. Se eu canso, eu compenso. Se eu compenso, eu não vou levar a nível cortical aquela informação. Então, assim, aí eu não trabalho. Às vezes eu trabalho com 2, 3 repetições ou 5 repetições. E seja para qualquer coisa, né, Val? Até para questão... Coisa. Você quer ver? Eu tô com uma paciente aqui, que hoje eu falei para ela, eu vou te ensinar a respirar. Né? E não é só ela, não. Nesses 23 anos, 23, não, 23, vou abafar o caso, que eu trabalho, pelo menos, o que eu chego de gente no meu consultório e fala assim, Maria Lina, o osteopata disse que eu não sei respirar. O médico disse, não sei quem disse, sabe? Porque as pessoas, é aquela coisa, respira, mas não pode ter predomínio. Você não pode ter predomínio. Você tem que respirar por baixo do braço. Eu falo isso, tem que respirar pelo sovaco. Tem que respirar nas costas. Tem que respirar no peito. Tem que saber, né? E aí você ensina a pessoa a respirar onde ela tem mais dificuldade. Então isso, eu não fiz a tua formação, né? Em programação, PNF. PNF, é facilitação que é neuromuscular proprioceptiva, que é o antigo método Cabot, né? É o antigo método Cabot. Botar o córtex para funcionar, é o andar de bicicleta, é aprender a andar de bicicleta, né? Que depois você faz automaticamente. Isso. E não precisa, eu adorei essa palavra, essa tríade maldita, adorei isso, né? Que a gente aprende 3 de 10, 3 de 8, 3 de 12. Mas não é? E fazer por função. Eita, chamei palavrão, desculpa, gente. Perdão. Aí você diz, poxa, por que, tipo, isso? Entendeu? Mas por que 3 de 10? Por quê? Tem que ser funcional. Funcionou, bora pra frente. Aí é quando eu chego, aí a gente olha, Joseph Pilates, ele era inteligentíssimo, porque, tipo, o cara, tipo, faz menos é mais. Então, daquela época, ele já se orientava no controle motor e na aprendizagem motora. O cara sabia de fáscia sem falar em fáscia. Né? Então, tipo, o cara já sabia. Controle motor e aprendizagem, minha filha. O menos é mais, tá, colega? Então, não precisa você fazer muito. Então, ó, vai lá, eu te deixo você fazer para conhecer seu corpo.
Então, muita coisa fez. Claro, quem nunca errou, tá? Então, quem nunca errou que atira a primeira pedra, tá? Então, eu já mandei levar Que um amigo bom que nas a gente erra. Que costas. bom. Eu mesma já mandei. Depois que eu descobri que tava errado, eu disse, putz, entendeu? Já fiz muito levar o umbigo nas costas, já Então, pronto. Aí depois que eu confundir descobri, estabilização segmentar vertebral com pilates. aí depois, tipo, Porque depois que eu usava descobri, aí junto. eu Grandes fiquei. Aí eu falaram isso, fiquei. mas foi Isso. errado. Isso. Que Aí eu bom que a gente tem fiquei. cabeça para né, Val? Isso. Aí eu fiquei Que feliz bom e que a gente contente vê. porque eu descobri. Aí foi o que eu disse ontem no meu grupo do Telegram, né? Na aula de ontem, na sessão. Que eu digo, olha, eu tô aqui porque eu quero tentar evitar que todo mundo faça o mesmo erro que eu. Pra gente, ó, alavancar. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente passa informação realmente de qualidade, não sou eu, não é a Valesca que cresce, não é a Maria Lina que cresce. A gente não tem que crescer sozinha, não tem por que crescer só. A gente tem que crescer com todo mundo, porque a profissão cresce, o método fica com respeito, a fisioterapia ou a profissional de educação física também tem respeito. Então a gente tem que parar de ficar olhando muito para o umbigo e achar que só a gente, assim, Val, só posso ter que crescer. eu vou Então, contar acho uma que eu coisa, não dá pra gente saber tudo. Ó, de você jeito vai pra direita, nenhum. eu vou pra esquerda. Val, você vai pra esquerda, você aprende o que tem na esquerda, eu aprendo o que tem na direita, chega lá no meio, a gente se encontra. Justo, entendeu? Se diverte, Nossa, troca e a gente ganha, a gente soma. Não entendeu? dá para Assim saber tudo, ainda mais com vai, essa coisa de internet, com traduzir, entendeu? com E assim, 900 mil lives. a gente tem que começar também a filtrar o que de informação a rede social tem, gente, tá? Porque, assim, do mesmo jeito que tem informação boa, não tem informação ruim. Então, eu acho que se você for buscar artigo científico, eu não sei ler inglês, eu também não sei, não. Eu vou com o Google Tradutor do lado. A Lina viu que a gente ficou junto em São Paulo, ela Aprendi, viu gente, que eu aprendi. ando Ela com o Google ficou com o Tradutor negócio do traduzido lado. na hora que isso existia. Espetáculo. Chegar Eu falei, agora. gente, existe, eu não sabia, gente. Entendeu? Então, assim, eu ando, agora o que é que eu faço? Eu já começo a ler e aquilo que eu estou em dúvida, eu já vou e vou traduzindo. É assim que a gente aprende, gente. É assim que a gente aprende. Então, vamos embora estudar, 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 que a ciência está mudando. A ciência diz hoje uma coisa, amanhã já prova que é outra, completamente diferente. Entendeu? Com Então, certeza. tem que E a estudar gente sempre. está sempre. Tem que estudar sempre. Espetáculo, Val. Ai, minha Espetáculo. gente, eu tava nervosa. Eu disse menina, eu tô nervosa pra vir pra essa live. Agora eu já não Por tô que que mais você tá nervosa. nervosa? Aí eu Por que que tô você mais. estava nervosa? Ai, eu sei. Se o coração, a barriga fria, eu digo, ai meu Deus, eu vou passar mal, vou passar mal. Mas aí eu. Por que você Nem, estava com nem. saudade de mim? Também. 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 Gostosa. Ah, Ai, eu gente. tô fazendo vários amigos nas lives, olha, vários amigos aí participando, é mó barato, a gente aprende bastante também. Depois eu vou ficar cheia de dúvidas, vou te mandar, pessoal, pode mandar as perguntas para Val também, tá? Ela sabe muita. Eu sou Maria Lina, é. É Maria Lina, Lore. É a Maria Lina, ela. Ela, Oi, ela Loren! é linda. A Lore é uma fisioterapeuta maravilhosa que trabalha lá em Aracaju. Ela é Ah, que maravilhosa, delícia! é de Aracaju. É nordestina, porreta, arretada, né? Boa Loren, demais. logo, logo eu vou te conhecer. Daqui a pouco a gente vai estar viajando de novo para dar curso, né, Val? Se Enquanto isso, Deus a gente quiser. está aqui. Por isso é nervoso. Eu não entendi por que o nervoso. Ah, se Deus quiser. Ah, tá. Olha só, deixa eu te fazer Vamos só lá, uma faz mais. pergunta aqui sobre a alimentação. O que que a alimentação tem a ver com... Por que que é tão Tem, importante aí para a mulher? tá? Eu pergunto muito sobre alimentação, porque é dentro dessa pergunta que ela pode me dizer se ela tem intolerância à lactose, a glúten, se ela tem alergia à proteína do leite, se ela tem alguma outra disfunção com relação ao gastrointestinal. Se ela pode, eu como e fico com a distensão abdominal.
Então, isso vai me relatar que eu tenho que tomar cuidado também com o tipo de exercício, dependendo do quadro que ela se encontra. Porque, por exemplo, se eu estou com intolerância à lactose, eu como, querendo ou não, aquilo vai estar bem, né? Como diz aqui na minha terra, né? Bem. Então, quando chega, eu disse, ó, eu comi uma coisa e não estou bem. Então, eu já vou tentar trabalhar por um lado mais respiratório. Então, vamos tentar trabalhar exercício respiratório. Depois, a gente tenta trabalhar alguma mobilidade de torácica para melhorar isso. Por quê? Quando a gente sabe que a gente vai trabalhar a nível respiratório, o diafragma ele tem a função dele também de proteção gastroesofágica. Então, ou o paciente tem um refluxo, então eu preciso trabalhar essa respiração dessa paciente. Então, eu já posso, não, vamos trabalhar a parte respiratória, porque já tenta trabalhar a parte de mobilidade intestinal. Vamos tentar. Então, por isso que eu também pergunto sobre alimentação. É de extrema A importância. questão da alimentação, eu acho até interessante, porque muita gente não sabe que tem intolerância Isso, alimentar, isso, né? isso. E aí ela começa a ter problemas, inclusive, Val, problemas como o hipotiroidismo e doenças reumáticas, né? Está muito relacionado com questão alimentar. Eu tenho pacientes aqui que fazem a reeducação, né? Descobrem, não é simplesmente falar, eu não vou comer, eu sou alérgica, não. Eu tenho que procurar saber, tem que fazer um teste específico, Isso, né? E eu nunca fui, mas pode começar a ser. A gente pode se tornar intolerante de um dia para o outro. isso. E tem estudos que demonstram até a questão da própria hipotiroidismo, o hipotiroidismo com alimentação. E dores, as pessoas começam a tirar alimentos e melhoram 90% da Isso. dor, 95%. Eu tenho Então, vários pacientes que passam imagina por só, isso. dor crônica, você vê que tem alguns alimentos que já são inflamatórios, né? Então, você imagina, chega uma paciente com você com dor crônica e ela não sabe que a alimentação influencia. Você vai ter que caminhar para o nutricionista para daí você ver como é que vai ser essa resposta dela. E às vezes tem gente que melhora só com a alimentação, como você falou. Aí vai lá, dentro do Pilates, não, minha filha, vamos alongar. Alonga, mobiliza, fortalece e a pessoa não melhora. Né? Então, por uma simples pergunta, eu posso chegar e melhorar minha paciente. Eu lembro de uma paciente que ela faz terapia manual comigo e ela chegou e disse, eu tô com a dor lombar, Val. Aí eu peguei o ponto renal dela, né? E tava bem tenso. Aí eu perguntei, fiz, olha, tu tá tomando água? Aí ela fez, eita, o pior que não. Esses 3 dias eu não tomei muita água porque foi pesado os plantões do hospital. Aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer, eu quero que você faça o seguinte, faça a ingestão maior de água, e você, no final do dia, você me diz como você ficou. Se persistiu, aí você volta amanhã pra mim e a gente vê como é que faz. Beleza, beleza. Não vou mexer aí. Quando for, ela tomou água, no outro dia ela mandou, Val, a minha dor passou. Vai eu Está muito mexer. relacionado até com a relação da lavagem mesmo, né? Da Vai eu lavagem mexer intersticial, na lavagem, mulher porque tá aquele hidratação. ponto e não. Ah, pelo amor de Deus. Então, isso é um raciocínio clínico, então, da alimentação também. Entendeu? Val, sabe quem tá aqui? O Marco Pintucci. Desmaia Nossa agora. Senhora, Mãozinha direita e esquerda, eu vai. sou louca pra conhecer esse homem, minha gente. Esse homem é a esposa dele, tá? E a esposa dele também. Ele é Ele é amigo, fantástico, né? ele é amigo do Fabão da Bahia. Aí, menina do céu, Aí, nossa senhora. Marco. Tô me sentindo aqui com ele na live. Então, assim, são essas questões que a gente deve abordar e conversar, por isso que é importante. É por isso que eu bato a tecla, vamos conversar, avaliar como um todo. O paciente não é só uma parte, o paciente é um todo. A gente Então, não perde tem que tempo com a olhar. avaliação, a gente ganha tempo com a Ganha, avaliação. ganha, e Ganha com muito certeza tempo. ganha. E A o gente se paciente, quando torna vê a mais melhora, ele sabe. assertivo, Com bem certeza. mais assertivo. Né, Uhum. Val? Val, olha só, falta só mais 2 minutinhos Ai, acabando a gente. nossa live. Pena Então, que você não mostrou como faz uma avaliação da diástase. depois a gente Não marca tem um nenhuma. dia. Então, Eu vamos tenho, marcar um dia para você mostrar como faz uma avaliação de claro, com o diástase. maior prazer. Então, só tenho que Ai, que agradecer o delícia. convite. Agradeço a todos que tiveram aqui. Espero que tenham gostado da conversa.
Eu tenho um grupo no Telegram que a cada mês a gente vai ter encontros, tá? Falando sobre a saúde da mulher, então serve para que eu atendo. Eu atendo traumato, eu atendo isso. Não, não importa, é para Tá qualquer vendo o um. curso aí? Fala do curso. Tá, tem 2 cursos que eu vou lançar. Um é Entendendo o Assoalho Pélvico para profissionais de Pilates, para a gente conhecer mais essa estrutura. Eu E vai quero, ter tá? outro também, outro, só que esse eu queria levar presencial. Então, eu acho que só ano que vem, mas eu já vou lançar. Então, é a primeira mão que eu tô falando aqui. O curso é Diástase, um olhar além da estética, também para profissionais de Pilates, para a gente começar a raciocinar em cima daquele corpo e ver alguns exercícios que a gente pode fazer e daí progredindo com a evolução da nossa paciente ou do paciente, porque também homens podem ter também diástase. Então, assim, Sim, com certeza. Muito homem com em diástase, primeira muito. mão, eu tô aqui contando os meus 2 Ah, cursos. Tá? Um que online, espetáculo. né, ao vivo, mini curso, e o de diástase, né? Então, a gente vai olhar com relação à parte facial, que a gente tem que observar, tudo isso, tudo isso. Por isso que eu quero preparar com mais carinho para vocês. Então, vai demorar mais um pouquinho a sair. O meu Ano que grupo do vem Telegram, estarei com você, se Deus com certeza. quiser. Então, meu grupo do Telegram, convido você a vir, então a gente vai marcar para falar um tema. Então, a gente, todo mês, ontem eu falei sobre incontinência e pilates, aí setembro tem outubro, novembro e dezembro. Então, a gente se encontra para levar informação de qualidade a quem está no grupo, exclusivo para o grupo do Telegram da Val, tá bom? Tá lá na bio da Val. Isso, vai na minha bio, tem lá o linkzinho, você entra, bate no Telegram que já tá lá. Tá? Eu sempre estou conversando. E qualquer coisa, eu estou muito disposta, sempre troco. Quem A conversa Val é mil, comigo e tá aqui gente. sabe, né? Que eu sempre converso e sempre tento ajudar. Isso aí. Val, Obrigada, gratidão. Flor. Momentos de Gente, olha, saudade. alguém printou, me marca que eu não consegui fazer nada, tá? Nem printar, Eu nem já nada. Tira mais foto. tá vendo. Eu sou leonina, eu fico assim, ó, Mas printando. obrigada pela oportunidade de falar do Oh, que eu que eu te agradeço. amo e espero Mais que todo vezes mundo tenha juntas, gostado. tá? Beijo, 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 pessoal. meu amor. Gratidão, tá? Beijo, gente. Junto. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo.